Boa tarde, pessoal. Sou o Gustavo, da UTI. Eu vou apresentar hoje o conceito melhorar o plano do César, que foi um estudo que saiu esse ano, que comparou o uso de propofol versus sevoflurane, que é um anestésico inalatório, em pacientes com SARA. Primeiro, então, eu vou fazer um resuminho sobre o que são esses anestésicos voláteis, que a gente não tem muito contato na UTI. Mas, assim, na anestesia geral, eles têm sido usados há mais de 150 anos. E nos últimos 30 anos, tem ganhado um pouco de força na UTI. Né? Na UTI, normalmente, vocês sabem que normalmente fluoxetina, propofol, ketamina. E os anestésicos que tem hoje em dia, né, já tiveram outros, né, são esses três mais, que é o sevoflurano, isoflurano e desflurano, são todos éteres, tem essa ligação aqui, ó, halogenados, né, no caso, então, os átomos de flúor. O mecanismo de ação deles é de forma bem parecido com muitos anestésicos gerais, né, eles são, tipo, agonistas alostéricos do receptor GABA, né, glicina também, inibe vitamina, e tipo, GABA e glicina, né, são os principais inibitórios, né, do sistema nervoso central, e vitamina seria o estatório. E, assim, dessa forma, eles promovem, tipo, uma anestesia, assim, tipo, um rebaixamento do nível de consciência que é progressivo, conforme a dose, né, e eles também provocam depressão respiratória e pode, tipo, ter instabilidade hemodinâmica também, principalmente dependendo da dose. Sobre a farmacocinética deles, né, uma coisa que é bastante interessante é que a gente tem um rápido início de ação, assim, rápido, ao 7, né, achei uma evolução boa, assim. Mas isso principalmente porque, tipo, eles têm interesse através da expiração, mais de 90% saem na expiração, né? E outra coisa que é legal também é que eles tipo, tem uma pequena movimentação hepática, né? Tipo, era estocando 450, né? Mas é pequena, sendo que, tipo, em ordem, assim, de quem tem mais metabolização, quem tem menos, né? Tipo, o sevoflurano é o que mais tem, depois o isoflurano, depois o desflurano. A gente não usa muito o desflurano porque ele tem, tipo, um ponto de ebulição, tipo, muito próximo, tipo, da temperatura ambiente, assim. Então, ele é, tipo, muito difícil de controlar, sabe? Então, ele precisa de mecanismos de armazenamento que são mais caros, né? Então a gente acaba não usando muito. Né? E a maior parte também, eles no geral não têm produção de metabólicos significativos. Mas a gente vai ver que o sevoflurano ele pode produzir esse composto aqui, que chama composto A, que é nefrotóxico, tá? E acontece principalmente quando a gente está usando doses baixas de uma velocidade, um fluxo baixo de sevoflurano. E assim, para usar ele, então, eles estão disponíveis na forma líquida, né, eles precisam de vaporização para inalação. Né? E na anestesia eles usam dispositivos específicos, que eu não vou falar aqui. Na UTI, normalmente, a gente usa outros que eu vou mostrar. A dose que a gente usa normalmente do sevoflurano, tá? 0,2 a 0,3, que é o MAC, que é a concentração alveolar mínima. E, tipo, para usar, a gente precisa, tipo, ter monitorização contínua assim, da capnografia e da concentração a cada respiração. E a concentração no final da respiração, assim, é o melhor representante que a gente tem para saber qual que é a concentração cerebral, no tempo real. E eles recomendam também, quando a gente for usar, né, tipo, fazer tipo, uso sempre de escala de sedação, analgesia, prescrever método de sedação, implementar algoritmos para enfermagem titular e espelha-leito, né, e checagem de biblioteca para despertar diário. Né. Então, tem alguns dispositivos, esse daqui chama Anaconda, tá, que é o dispositivo que eles usaram no estudo, inclusive, né. Então, ele fica, tipo, bem no lugar onde fica o HME, ele acaba fazendo também, tipo, ele tem um filtro, ele faz a função do HME, né, e ele é conectado, tipo, a seringa aqui
que tem anestésico e vai no fundinho, uma bomba, né? E também tem aqui, deixa eu ver, aqui vem a monitorização daquelas coisas que eu falei, da MAC, do ETCO2, né? E tem conectado aqui no ventilador, né? Aqui é o ventilador, aqui seria aquele Y, né? E se conecta no dispositivo aqui. E precisa também ter tubos assim para tirar o gás, né? Que fica, né? Que vou falar antes depois. E aqui são outros dispositivos. Tem aqui o Anaconda também, que seria esse vermelho, né? Mas tem um dispositivo que é mais avançado, que é esse Minus, que ele já está integrado tanto as curvas da ventilação mecânica, os valores dos parâmetros ventilatórios, quanto essas coisas que a gente tem que medir, a MAC, a TCO2, né? Mas a gente não... Ele é muito mais caro, então foi o que foi usado no estudo. Então, assim, nos últimos tempos, né, a gente tem pensado por que seria legal de começar a usar os anestésicos voláteis na UTI, né? Então, muito associado com os efeitos adversos dos nossos sedativos que a gente usa, né? Os benzodiazepínicos, o Vovó, que é a síndrome de infusão, né? A limitação do Precedex, né, que é difícil a gente atingir uma sedação profunda com o Precedex, né? Tem a bradicardia, a hipotensão também. E como eu disse sobre a farmacodinâmica, a farmacocinética deles, né? Eles têm uma rápida recuperação, um rápido início de ação, né? E alguns estudos têm mostrado também que eles têm uma propriedade organoprotetora, né? Os estudos prévios que a gente vai apresentar. Aí aqui, alguns estudos mostram que reduziu o tempo de extubação, tá? Melhora cognitiva após sedação. Tem alguns estudos também que mostram, cardioproteção em pacientes que tiveram isquemia ruim, assim, que iam ser submetidos a cateterismo, né? E também efeitos anti-inflamatórios pulmonares. Eu vou mostrar um pouco a mais. E as limitações deles, né? Que a gente sabe, podem causar hipertermia maligna, tá? Isso daqui não é tão importante para a gente, mas pode causar neurotoxicidade em cérebros maturos. Eles provocam um espaço morto de 100 ml, que não é tão grande assim, tá? E também aqui eu coloquei poluição no meio ambiente, mas não é muito de poluição. A concentração no nosso ambiente mesmo, assim, ela pode causar infertilidade, então tem todo um processo para retirar esse gás e tem uma concentração mínima, que é 20 partes por milhão, que pode ter no ambiente, né? Então isso é uma coisa difícil também, uma limitação para a gente usar, né? E contraindicações seria uma estabilidade hemodinâmica grave e pacientes com SARA precisando de volume protetor, porque eles requerem um volume corrente mínimo de 200 ml. Então, agora eu vou falar de alguns estudos que precederam o César, né? Esse primeiro aqui é um modelo animal que comparou o sevoflurano com propofol em porcos que eles induziram SARA lavando o surfactante, né? Então, eram esses 16 porcos, né? A intervenção era, cada aqui, a intervenção era o sevoflurano, tá? E o controle era o propofol, né? E os desfechos, eles iam avaliar as citocinas, os marcadores inflamatórios, citocinas e polimorfonucleares, e a oxigenação e parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. Então, aqui sobre... esse estudo mostra que o sevoflurano reduziu aqui a presença de polimorfonucleares no líquido alveolar, tá? Em relação ao propofol, né? Mostra também uma redução de todos as tocinas inflamatórias aqui a partir de 240 minutos. Então, é uma coisa que é interessante para a SARA, né? A gente sabe que é uma condição que causa bastante inflamação. E aqui teve, a partir dos 240 minutos, né, teve uma diferença também aqui na relação PF, que foi maior no sevoflurano, né? E aqui também outras coisas, né? Esse daqui é o índice de permeabilidade vascular pulmonar, e esse daqui é o índice de água extravascular pulmonar, tá? Que também o índice de água foi menor, e o índice de permeabilidade vascular pulmonar também foi menor no grupo do sevoflurano, tá?
e não teve nenhuma diferença hemodinâmica nesse estudo. Aí teve um outro estudo depois, agora já em humanos, né? E eles compararam também o isoflurano versus propofol na UTI, no geral na UTI, não era pacientes com SARA, era só pacientes que estavam sedados ventilando, né? Ventilação mecânica. Então foi um estudo de fase 3, randomizado, de não inferioridade em 24 UTIs, né? Na Alemanha e na Eslovênia. Os participantes eram adultos, né? Randomizados, 300 adultos que foram randomizados para isoflurano versus propofol. E a intervenção era usar o sevoflurano por 54 horas e o controle era por propofol também por 54 horas. O desfecho primário era, esse daqui era um estudo mais para ver a eficácia, né? Que era na inferioridade, então o desfecho primário era tipo, o tempo dentro da escala de raça. Né? E os desfechos secundários era necessidade opioide, respiração espontânea, tempo para despertar e eventos adversos. Então, em relação aqui à eficácia, né, a gente vê que não teve diferença, né, entre o propofol e o sevoflurano, né, entre o tempo dentro da escala determinada, lá, que era entre -4 e -1. Tá? Em relação ao grupo de opioides, ao uso de opioides, né, o sevoflurano ele teve um menor uso, né, a gente vê que esse daqui é o sevoflurano, tá? Esses daqui de cima são tipo a dose equivalente de morfina, né? E a gente vê que tem uma diferença aqui, né? Tanto no primeiro dia quanto no segundo dia, tá? E esse aqui embaixo é o BPS, que é a escala que não teve muita diferença. Tá? E também, tipo, sobre a respiração espontânea, a gente vê que o sevoflurano ele teve, tipo, o maior número de pacientes que conseguem ter respiração espontânea e extubação, tá? E em relação à segurança, né, não teve muita diferença nos efeitos adversos. Aí depois veio outro estudo, que foi o piloto do César, tá? Que ele comparou tipo, o sevoflurano versus o midazolam. Tá? Então, foi um estudo randomizado, aberto, realizado em 3 UTIs na França. Tá? Eram 50 pacientes com SARA moderada grave, tá? E a intervenção controle era a mesma coisa, mas aqui era sevoflurano por 48 horas versus midazolam por 48 horas, e os desfechos, o primário era a relação PF no segundo dia, e os secundários eram os níveis de citocina, e segurança dos desfechos todos. Então, aqui sobre a relação PF, a gente vê que teve uma relação PF maior, o sevoflurano, que é esse daqui de cima, né? E também teve uma redução, não tinha um gráfico sobre isso, mas teve uma redução também nos marcadores inflamatórios, em grupo do sevoflurano. Não teve nenhuma diferença em relação a desfechos adversos, né, eventos adversos, e também não teve diferença em relação à mortalidade, nem duração de ventilação mecânica. Aí aqui, alguns casos, tipo, esse daqui é o sevoflurano, esse é o midazolam, né, e a duração da ventilação mecânica aqui foi menor no grupo do sevoflurano, e o dia de ventilação dias de ventilação foi maior no sevoflurano. Agora eu vou falar sobre o nosso propriamente né, processo. Então, foi um estudo randomizado, fase 3, aberto, era cegado por os avaliadores, né, e foi realizado entre 2020 e 2023, então foi bem no meio da pandemia, né, em 37 UTIs na França. A população geral, vou falar mais sobre a inclusão, mas eram adultos com SARA moderada a grave, menor que 150 e pico maior do que 8, dentro de 24 horas. Então, se teste de inclusão, essa parte eu já falei, né? Tinha que ter, então, uma SARA grave, a relação PF menor que 150, pico maior do que 8, ou podia usar a relação saturação FI também, né? E critérios de SARA, basicamente, os critérios de inclusão, né? Tinha que ter opacidade bilateral, né? Que não fosse identificado por outros problemas não relacionados à infecção, né? E também não pudesse, a insuficiência respiratória não podia ser justificada por insuficiência cardíaca ou sobrecarga de volume. Os critérios de exclusão são muitos. Eu vou falar aqui, tentar falar alguns, porque acho que é um pouco importante para a gente entender tipo, por que teve esses critérios de exclusão. Né? Esses primeiros aqui não são tão importantes, mas aqui
se o paciente já tivesse em sedação contínua com um cérebro fluorano, né? Gravidez, uso de ECMO, insuficiência respiratória crônica, doença hepática grave, né? Expectativa de ficar em ventilação mecânica por pouco tempo, né? Por menos de 48 horas, queimadura mais de 70% da superfície corpórea. Se eles tivessem algum histórico de hipersensibilidade, ou ao cérebro fluorano, ou ao propofol, ou a cisatracur, porque vou falar mais para frente, mas bloquear fazia parte do protocolo do estudo. E também as questões técnicas, né, tipo, se o paciente tivesse um volume corrente menor que 200, né, porque não dá para usar o dispositivo que eles usam, né, que é o Nakunda, e se tivesse já em outro estudo, né, randomizados, o SARA, e se tivesse uma ventilação por mais de 5 dias, se tivesse uma fístula, eu acho que aqui cortou, mas tipo, é uma relação PF maior do que 200. Então, sobre tipo, a intervenção, né, é bem simples, né, então, os azuis, a intervenção era usar o cérebro fluorano com esse dispositivo, tá? Por 7 dias, o controle era usar o propofol. Lembrando que todos os estudos anteriores, assim, não teve uma sedação por quanto tempo assim, né? Alguns foram por 240 minutos, outros foram por 54 horas, né? Por 7 dias não aconteceu. E aí a estratégia era, tipo, nas primeiras 48 horas, colocar o paciente em sedação profunda, RAIS menos 4, menos 5, e bloquear com cisatracur, tá? E depois que melhorasse a oxigenação, 150, a gente transicionava para uma sedação mais leve com RAIS menos 1, tá? Sempre fazendo tipo, teste de despertar. E aqui a ventilação protetora é o preconizado na explicação. Então, ainda sobre metodologia, né? Foi uma randomização 1 para 1, tá? Estratificada por 100, por gravidade de SARA, né? Basicamente, era SARA tipo, grave ou moderada, né? E se era COVID, isso foi confirmado, e se estava usando, se estava chocado, né? Usando várias pessoas. E como eu já tinha falado, era aberto para os médicos, mas chegado para os avaliadores. O desfecho primário era, tipo, dias livres de ventilação em 28 dias, tá? E os desfechos secundários, o principal desfecho secundário era sobrevivência em 90 dias, mas eles avaliavam também mortalidade em 7, 14, 28 dias e dias livres de ventilação em 28 dias. Aí tem os desfechos secundários exploratórios, que era tempo sem ventilação, tipo, em outros períodos, né, tipo falência, dias livres de falência orgânica, dias livres de hospital e de UTI, tá? Tipo, eles olhavam também os parâmetros respiratórios, hemodinâmicos, né? E aqui também tem essas duas últimas aqui, que é impacto a longo prazo, assim, na qualidade de vida, eles avaliaram, mas eles não analisaram nesse estudo, e também os marcadores, os biomarcadores também, eles não analisaram nesse estudo. Tá? Os desfechos de segurança, então, tipo, era uso de choque, apressão, uso de vasodilatador, lactato, função renal, arritmias, complicações respiratórias graves, né, e eventos mecânicos como pneumotórax e fístula. Eles faziam também uma análise uterina a cada 40 pacientes, era um monitoramento contínuo, né, com foco em segurança. Tá? Então, era foco em eventos graves, né, mortes inesperadas, complicações graves e reações adversas graves. Né? E após uma análise de 350 pacientes, eles autorizaram a atividade do estudo. Tá? Aí, agora, uma parte mais difícil, de análise estatística. Tá? Então, eles fizeram um cálculo amostral de 680 pacientes para detectar uma diferença de 2 dias de ventilação mecânica, com um poder de 80% e um erro de fundo de 5%. Né? A análise primária, eles fizeram uma análise que era inicialmente, né, não ajustada, uma análise com intenção de tratar, lembrando que o desfecho primário era dias livres de ventilação mecânica em 28 dias, e eles faziam um modelo que era um pouco complexo, um tipo de análise sobrevida, em que eles usavam tipo, uma mistura de duas distribuições. Não sei se vocês lembram que é a distribuição, a gente tem a distribuição normal, né, tem a distribuição binomial, né, a exponencial, e aí eles usaram a distribuição gama, que ela tipo, é uma distribuição descendente, assim, né, que a gente, é uma das distribuições que a gente usa para modelar tempo até um evento.
A exponencial também é uma outra que a gente usa, né? Então, eles usavam duas distribuições gama diferentes, uma para modelar a probabilidade de morte e outra para modelar a probabilidade de desmame, né? E dessa forma eles tentavam colocar a morte como um evento, consideravam a morte como um evento competitivo, né? Para diminuir o viés da análise, né? Eles estimavam os parâmetros pelo Maximum Likelihood Estimation, né? Eles faziam esse teste, que é o Likelihood Ratio Test, que é um teste para saber se o modelo mais complexo é melhor, né? Ele é melhor do que o modelo mais simples. Análise secundária. Eles fizeram uma análise de supervivência em 90 dias, Kaplan-Meier, Lockhart Test, né? Regressão de Cox marginal, ela é diferente, que ela tenta ver, não no nível individual, assim, ela tenta analisar no nível populacional. Então, como a gente está vendo dias livres, né, de motivação, mortalidade, é mais interessante ver no nível populacional, né? Além disso, também eles ajustam, com esse modelo marginal, eles ajustam para a possível dependência dos dados, né? Então, lembrando que o modelo de Cox normal, né, ele precisa de um pressuposto que as variáveis são independentes, né? E aqui, em cada centro, dependendo do centro ou do subgrupo, né, pode ter uma certa dependência, sabe? Eles tentam ajustar para isso. Os resultados eram apresentados em Hazard Ratio e intervalo de confiança de 95%. Eles fizeram também análise de subgrupo, tanto do desfecho primário quanto do desfecho secundário, e duas análises para o protocolo e duas análises ajustadas. Tá? Aí aqui é mais simples, as variáveis categóricas eram de quadrado, o teste exato de Fischer, as contínuas eram do teste de T, né? E a análise longitudinal, eles faziam também uma análise com modelo de efeitos aleatórios, que é um outro tipo de análise também que a gente faz para quando a gente tem as variáveis são dependentes. Tá? E os intervalos de confiança não foram ajustados para múltiplos testados. Então, vamos começar a falar sobre os resultados, né? 2.000 pacientes foram elegíveis, né? E 1.300 foram excluídos por todos os critérios de exclusão bem extensos, que eu já falei. Então, no total, 700 foram randomizados, 350 do self-fluorano, 350 do propofol, tá? Na análise por intenção de tratar, foram 346 no self-fluorano, 341 no propofol, e depois teve as análises do protocolo, né? A primeira análise do protocolo teve menos pacientes, a segunda teve um pouco mais de pacientes. Isso eu acho que interfere um pouco assim, no resultado que a gente vai ver. Aqui sobre as características de base, então, a maior parte, né, eram homens, né, entre 40 e 60 anos, né, a maior parte também foi randomizada no mesmo dia, que foi entubado, né, a principal causa, né, era a pneumonia, a principal causa de SARA era a pneumonia, 150% de todos os pacientes eram Covid, né, tinham muito Covid, né. Quase 70% dos pacientes estavam em uso de drogas ativas, né, então pacientes muito graves no geral. A maior parte não tinha lesão renal aguda, estavam usando corticoide, antibiótico. A sedação antes era propofol, a maior parte também. E a proporção aqui, 60% antes da intubação, né, tinha usado o cateter de alto fluxo. E 40% mais ou menos usava a ventilação no vazio. O modo ventilatório aqui, a maior parte era volume, a relação PF bem grave, um fluxo menor que 150. E também sobre a gravidade desses pacientes, né, quase 40% dos pacientes estavam pronados, né, e quase 90% eram estavam usando bloqueador muscular contínuo. Então, aqui sobre o nível de sedação dos resultados, né, a gente vê que a maior parte, com 90% no grupo do self-fluorano, e mais ou menos 90% igual, né, esteve dentro da faixa de sedação, né, entre menos 4 e menos 5, esse daqui é o maior valor para cada dia, né? Então a gente vê que a maior parte é menos 5 aqui, e esse daqui é o menor valor para cada dia. A gente vê também que a maior parte está entre menos 4 e menos 5. Né? Ou também, no estudo, podia usar outros sedativos, nos dois grupos. Né? A gente vê aqui que no grupo do self-fluorano, né, teve uso de sedação complementar em 42%, enquanto no grupo
protocolo foi muito menos. Eles, em questão de interrupção, assim, teve até pouca interrupção do protocolo, cada dia teve, em média, 10% assim, de interrupção do protocolo, tá? Os dois grupos foi igual, tá? E agora, para a gente interpretar os desfechos, né, só vou fazer um breve comentário, né, que os desfechos eles são diferentes, né? O desfecho primário é dias livres, né? Então, se a gente tem um hazard ratio maior do que 1, isso é bom, né? Teve mais dias livres, né? Maior chance de ter dias livres, né? Enquanto se tiver um hazard ratio menor do que 1, tem menor chance de ter dias livres, né? Enquanto no desfecho secundário é o contrário, é só verificar aqui nos valores. Então, aqui o desfecho primário, né? Tipo, a gente vê, a maior parte teve, 0 dias livres, né? Mas a gente vê que o cérebro florano teve uma tendência a ter menos dias livres, né? De 20 horas por ano, esses 0,76. Então, eles tinham 24% menos dias livres do que o propofol, né? E aqui na análise por subgrupo, eles estão testando se tem alguma interação entre cada subgrupo, né? Se, por exemplo, se o paciente que tem choque, né, ele vai ter mais chance de ter, vai fazer com que usar o cérebro florano tenha ainda mais chance de ter menos dias livres, né? E aqui não teve nenhuma interação. Eles fizeram análise multivariável também, tá? Na análise multivariável eles estão tentando ajustar, né, para possíveis fatores de confusão, né? Então, o cérebro florano sozinho foi, tanto na univariável quanto na multivariável, sozinho eles já foram, tiveram, assim, uma maior chance, menor chance de ter dias livres, né? Sozinho ele já era um fator de risco para ter menos dias livres. E aqui, o COVID também. Aqui a idade, homens, a idade também é interessante aqui, que, para a gente interpretar aqui, né, cada um, eles tinham 2% menos chance de ter dias livres. Aqui importa muito. O lactato também foi um fator de risco para ter menos dias livres, né? O lesão renal aguda, estágio 3, também foi um fator isolado para ter menos dias livres. O uso de corticoide também, né? E o uso de catéter nasal de alto fluxo e VNI também tiveram menos dias livres isoladamente, sabe? Enquanto o uso de bloqueador neuromuscular foi um fator protetor, ou seja, os pacientes tiveram mais dias livres quando eles usavam bloqueador neuromuscular, né? Aqui a análise de sensibilidade, acho que eu esqueci de falar aqui sobre a análise de sensibilidade, mas a análise de sensibilidade eles viram a mesma tendência no desfecho da análise primária, né? Nos desfechos secundários, então, a gente vê que tem uma maior mortalidade no cérebro florano, tá? Aqui, no caso de ratio de 1,31, né? 31% a mais de chance de morrer só de usar o cérebro florano, né? E aqui a mortalidade não teve diferença entre 7 e 28 dias, tá? Mas dias livres de UTI, 28 dias também, o cérebro florano teve menos dias livres de UTI. Então, aqui nessa curva a gente vê que a sobrevivência, essa aqui é a mortalidade do cérebro florano foi maior do que o propofol. Aqui é uma imagem mostrando tanto a morte quanto a extubação e alta da UTI, né? A gente vê que o propofol teve muito mais extubação, né, e teve uma menor mortalidade em relação ao cérebro florano. Na análise do subgrupo, né, que eles estavam tentando, eles têm alguma interação, eles perceberam que tinha uma interação, isso para o desfecho secundário, que era mortalidade, né? Na verdade, isso foi prevenção muito disso. Mortalidade mesmo. A gente viu que o COVID teve uma interação, né? Então, é isso, eu vou explicar mais aqui. Então, pacientes que com COVID, né, não teve diferença entre cérebro florano e propofol, né? Enquanto pacientes que não tinham COVID, na verdade, aqui no COVID a gente vê que os dois tiveram uma mortalidade muito alta, de 40%. Enquanto no não COVID, o cérebro florano teve uma mortalidade maior do que o propofol, né? Então, a minha interpretação disso foi que talvez quem tem COVID tem uma mortalidade alta
de qualquer forma, independente de qual observação que está fazendo, né? Mas eu acho que tem várias preocupações que a gente pode discutir mais tarde. Aqui é aquela mesma curva, pacientes com Covid, né, tipo, foi mais ou menos igual. Enquanto pacientes que não tinham Covid, né, o Propofol tinha uma mortalidade muito menor e uma situação muito maior. Né? Na análise multivariada foi tipo, mais ou menos a mesma coisa que a gente viu nos efeitos pulmonares, né? Então, tipo, o cefalorano por si só, eles já foi um fator de risco para ter uma maior mortalidade. Né? A redação BF também, isoladamente, é um fator de risco para uma maior mortalidade. A idade, homens, o lactato, tudo isso a gente já sabe de anterior, né? Disfunção renal ILA de tipo 3, né? Também foi um fator isolado para maior mortalidade. E também aqui a gente viu a mesma coisa de antes que o uso de bloqueador neuromuscular foi um fator protetor para a mortalidade. Aí teve, tipo, as análises de protocolo, que aqui a primeira análise de protocolo não teve uma diferença, mas lembrando que o número foi menor, né? Tipo, não muito menor, mas tipo, o número de pacientes foi menor. Então a primeira, tipo, mostrou a mesma tendência, e a segunda, não, mas sem diferença estatística, a segunda teve diferença estatística. Essa daqui é desfecho primário, tá? Essa daqui é desfecho secundário, que é a mesma coisa. O desfecho de segurança, então, tipo, no grupo do cefalorano teve tipo, um maior uso de uma dose maior de noradrenalina, né? Teve mais função renal aqui, tá? Cardíaco 3, principalmente. E sobre eventos adversos não teve diferença entre os grupos, tá? Mas vale notar que teve tipo, essa hipertermia na língua, né? Do cefalorano, que só ele estava associado, né? E é isso. E eles fez exploratórios, assim, muitas coisas que eles fazem. Eu não trouxe tipo, a tabela aqui, porque eles são umas 7 páginas de tabela, sabe? Eu trouxe um resuminho aqui, então, tipo, no geral, acho que o cefalorano foi muito pior, né, do que o Propofol. Dias livres de ventilação tinha menos dias livres, o score de sofro era maior, dias livres de falência orgânica também foi menor, dias livres de hospital menor, troca gasosa, né, teve mais hipercapnia e acidose, e aqui a razão de choque em relação a esse foi maior no cefalorano. Aí eu acabei. Eu não trouxe discussão, normalmente o Bruno pedia para a gente para discutir as notas. Então, temos essa sempre.